Bom dia, comunidade dançante. Vamos chegando, vamos se achegando nessa manhã por aqui. E o Ubatuba um friozinho gostoso. E vocês, como estão? Bom dia, vamos chegando. Tava aqui, gente. Ai, acendendo a minha velinha, acendendo o nosso incenso de hoje aqui. E eu tava sentindo assim o quanto o tema de hoje, ele é ousado, mas ele é delicioso também de ser falado, né? Porque eu sinto que a nossa vida criativa, né, esse caminho da vida criativa, assim, para a gente é muito precioso, né? É talvez o maior tesouro aí que a gente tenha e talvez um dos mais negligenciados, né, nos dias de hoje. Então, eu queria saber de vocês, assim, se vocês puderem falar no chat. Já comecei a provocação assim, né? Eu acho que eu nunca comecei assim. Mas como que anda essa vida criativa por aí, assim? O que que vocês estão sentindo, assim? Se tá fluindo, vocês estão se sentindo, assim, criativas, que a criatividade vem te visitando? Ou vocês estão sentindo esse processo sendo interrompido, meio confuso? Como que, né, chega essa provocação, né, da criação não é mental? Como que tá sendo por aí essa vida criativa? Se vocês puderem falar um pouquinho, uma frase em uma palavra, como que vocês sentem com a vida criativa? E eu fiquei pensando assim, também curiosa para saber o quanto que quais são os momentos da nossa vida que a gente mais sente com essa chama acesa, sabe? Com essa criatividade acesa em nós, com essa força. E lembrando que a criação, criatividade, né? É todo esse lugar da gente ter a habilidade de criar com o desconhecido, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sim, mas essa possibilidade da gente encontrar possibilidades criativas, né? Para caminhar na vida, né? Para estar ali cultivando, manipulando, né, a matéria através dessas ações, imaginativas, né? Então, me contem como que tá sendo por aí. A Manu falou, redescobrindo criar com a perimenopausa, sim. E o quanto que a nossa criação tá, interligada com os ciclos, assim como tudo, né? Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre isso, sobre a ciclicidade, como a criação vem também dessa força, né? A Isa disse: venho sentindo bastante a criatividade, estou lunando e com muita vontade de dançar, pintar, sonhos fortes, etc. Não só. Deixa eu subir aqui, pera só um pouquinho. Não só de criar coisas, mas de abrir espaço para fazer coisas novas. Sim, tudo a ver com o que a gente vai falar hoje também, Isa. A Bia disse: existe uma confusão com a criatividade e uma cobrança de estar criando por ser um momento que seria propício para isso. Mas estou sem inspiração. Que essa provocação possa te encontrar, Bia. Para que a gente possa entender, né, o que está rolando, o que está acontecendo, porque não é mental, né? E quando a gente começa a ir por esse mental da produtividade, ai, é o momento certo, eu preciso criar, né? Então, o que que é esse momento certo, né? O que que é esses momentos roubados, né, que a Clarissa fala, né, que não se faz arte só em momentos roubados. E a Ana trouxe, me sinto criativa desde pequena, a maternidade me expandiu mas ainda esse lugar. Ao mesmo tempo, sinto que tem os picos de criação e outros momentos em que continuo criando dentro de um casulo e fazendo as manutenções necessárias em cada uma delas. Muito bom também, Ana. Vamos falar sobre isso também. Gente, a gente já, aí, ó, já recebe as chaves já de encontro, né? A Olivia trouxe, venho trabalhando o cultivo da criatividade, mas sabendo que ela tem os momentos que ela não vem porque não é para vir. A vida criativa é cíclica total aqui. Meu maior aprendizado tem sido de não me culpar quando ela não vem. Esse soltar faz com que os momentos de seca durem menos tempo, e quando eles estão aqui, vou fazendo as coisas que sei que nutrem ela, respirar, dançar e para a natureza ficar completamente parada, comer bem.
Muito interessante, Olivia, porque também está dentro das provocações esse momento de criar essa lei natural de pausa e expansão, né? E onde a gente, se a gente só fica acreditando que ela é dar, 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 a gente deixa realmente de criar substrato necessário escuro necessário, né? O feto que se forma, que se estrutura, né? Esse tempo necessário, assim. E a Ana trouxe, me sinto muito criativa com a menopausa e mudando muito minha vida a partir disso. Que maravilha, Ana, que bom, que lindo. Trabalhar com criatividade para outras pessoas me deixa sem tempo, energia para criar para mim. Entendo muito, Lê. Também vamos falar disso. Ana, criar é meu modo de viver, mas confesso que, como é meu trabalho, tenho um pouco de dificuldade de separar de criar para mim, não só para os outros. Boa, Ana, eu acho que é a mesma sensação da lei, né, ali? A Gabi trouxe montanha-russa e quando ela vem, fica muito no mundo das ideias. Me disparo com alguns desafios para colocar em prática. A Aline aprendendo a fluir com o fluxo de criatividade, como manter diariamente a nutrição do fogo criativo, mas também aprendendo a me recolher sem cobrança e aproveitar o fluxo quando a criatividade, da criatividade quando ela vem. Que interessante, Ana, muito, muito isso também, né? Ai, como é difícil, desafiador às vezes não se cobrar, né? Assim, nessa produtividade de hoje em dia e como que a gente pode fazer revolução pelo tempo da fêmea, aquele que não nos adoecem, né? A gente vai se provocar aí hoje. Igual a Gabi, mas muitas ideias, mas não consigo trazer para a matéria, Carol disse. E a Lu trouxe, nesse momento eu me sinto muito criativa e às vezes borbulhando ideias e vontades, mas com dificuldade para me organizar e dar vazão realmente. Voltei a pintar ontem, mas faz semanas que queria. Quando é trabalho eu faço, mas quando é prazer, hobby, eu tendo a postergar. Mônica, nesse momento me pego ainda a ideia de que a criação precisa de um resultado, precisa atingir um nível de performance, precisa desempenhar. Que interessante, minha gente, porque assim é o resumo da nossa provocação, o que vocês estão trazendo, todos os temas é o resumo. Que bonito. A gente já tem um esqueleto aqui, né? Agora a gente vai trazer é, músculo, sangue, vida para nosso esqueleto, né? E a Lívia disse: Eu me sinto muito criativa, mas não consigo executar minhas ideias porque me parece faltar a técnica, ao mesmo tempo que eu acho que tenho que tentar com o que tenho para aprender na prática. Sim, me lembra muito de uma conversa que a gente teve com Peregrina sobre o que é talento, o que é habilidade e o que é dom. E isso muda tudo quando a gente entende o que são essas três questões na nossa vida. A Bela disse. Sinto a ciclicidade da criação. Passei 12 dias em um retiro de silêncio, sem qualquer estímulo visual, mental, e vi o quanto senti falta de naturalmente criar algo que faz parte do meu dia a dia. Mas compreendi também no corpo a diferença entre o ócio, que é muito importante para qualquer criação, mas muitas vezes não aproveitamos por sentirmos culpa de não estar criando algo, fazendo a outra coisa. E o tédio. Que lindo, Bela. Não vi pássaro, talvez, se você estava, né? O ócio ele pode ser um substrato muito maravilhoso da nossa criação. Então, bora, minha gente, que delícia. Chegamos assim, já aquecidas, já vendo um pouco dos spoilers de hoje. Eu vou pedir então que a gente, onde é que você esteja, a não ser dirigindo, que você coloque os pés no chão, sinta essa sola do pé bem posicionada no chão, circula ombros para trás, para baixo, solta a mandíbula. A gente vai trabalhar muito essas expressões, né? Dar uma descarregada assim em tudo que fica, sabe, quase que paralisado aqui pela boa menina, só sorrisinho. Oi, bom dia, não sei o quê. Então a gente solta a língua, abre, respira fundo. E para você ainda é desafiador esses movimentos, você pode fazer de olho fechado, mas solta a língua, mostra os dentes. Isso, traz um toque para o corpo, meio esticando, meio que.
sabe? Apertando também, porque a gente só quer esticar hoje em dia, só assim, né? Só quanto mais esticadinha, mais bonita. Quando a gente faz assim, ó, aperta mesmo, né? As rugas, a gente também deixa essas criações pendularem, né? Para expansão e para contração. Boa, maravilha. A gente vai tocando aqui o peito, ver se tem uma respiração que quer vir. Pode ser lento também, sabe? Uma pressionadinha gostosa. É, eu convido que todos os corpos selvagens estejam presentes. Todas nós temos os nossos corpos selvagens, né? Ele é quase que essa alma instintiva que busca nossa soberania, que busca se realizar através da vida criativa, que busca realizar o compromisso da alma através da vida criativa. Então, a gente chama esses corpos selvagens para estar presente nessa escuta. A gente pode descer as mãos ali para o ventre, fazer uma massagem no nosso ventre, toca bem gostoso. E a todo momento que eu estiver conversando com vocês, eu vou convidar vocês a ficarem à vontade para tá escutando por outras vias, né? Tocando as mãos, tocando o nosso ventre, as nossas coxas, os pés no chão. Nós também limitamos o nosso toque, né? Então, quando a gente sente esses momentos que a gente pode também sentir por outras vias, é também abrir as nossas vias criativas, né? Ah, tem essa também. A gente pode inspirar a qualquer momento e vocalizar também aquilo que está alquimizando dentro do nosso corpo. Então, deixo, né, todos esses disparos, esses dispositivos para que a gente tenha essas possibilidades, esses recursos durante a provocação de hoje. Para quem é a primeira vez aqui nas provocações que eu abri para umas mulheres ontem no Instagram, a criatividade fez isso, falou, chama mais gente. Sejam muito bem-vindas, assim. Eu não sei se vocês já ouviram provocação poética no Spotify, alguma coisa assim, mas a provocação poética, ela tá aqui para nos provocar mesmo. E tudo que nos provoca denuncia alguma coisa, de fato, né? E aí, o momento de ser provocada, ela é um convite, por isso que chama provocações poéticas, né? Porque é um convite para você ver o que está sendo denunciado aí dentro. O que que o seu corpo quer falar? O que que dá para se expandir? O que que dá para dar uma alinhada? O que que dá para trazer inspiração também nesse processo de ser provocada? Então, eu estou com vocês no chat, a gente pode conversar no meio das provocações. E aí o convite é também que você escute com o corpo todo, não só com, né, a mente. Você escute com os poros, com os seus órgãos, você vê se há frases que afetam mais algum lugar do corpo, porque isso também a gente vai trazendo uma percepção somática para isso, entendendo que o corpo fala. E o corpo, ele tem uma sabedoria muito grandiosa do que está acontecendo com a gente, mais do que a mente. Porque se a mente soubesse tudo, você já ia ter clareza de tipo assim, quando você está doente, você ia falar, aqui meu fígado no ponto esquerdo, nananã, né? Mas não é assim. Então, quando a gente escuta o corpo, aí a gente começa a ter esses discernimentos mais claros. E lembrando que a provocação, ela não é uma verdade absoluta, nada que eu vou falar aqui é uma verdade absoluta, porque verdade absoluta é o todo. Então, o que não fizer sentido, você pode entregar na sua lixeira, mas sabendo que não existe lixo fora, né? E tudo pode virar substrato. Então, aquilo que não fizer sentido, deixa que o apodrecimento sagrado transforme em adubo e possa aí florescer, né? As suas sementes. Então, sejam muito bem-vindas. Bom dia, bom dia. Bora começar. Uhum. Me ouvem bem? Me veem bem? Tudo certo, né? Ai, ai. Hum. A criação não é mental, né? E eu começo dizendo que eu tenho por mim.
que todo o corpo está aqui para viver uma vida criativa. Prestem atenção nisso. Que essa vida criativa, ela é sustentada pela combustão da nossa libido. Ela é um fluxo vital, como os rios. Uma vida que cria junto com a impermanência, somando de beleza sem fim para a teia dessa existência. Então, eu provoco hoje aqui a ilusão comum da nossa cultura da ideia de que criamos apenas através de pensamentos. Eu penso, logo existo, né? Eu penso, logo crio. Essa ideia é bem limitada, bem linear, que a inteligência que a gente tanto aprecia é vista nessa nobre qualidade, nessa habilidade mesmo de pensar, usar o nosso raciocínio e é isso, né? Então, isso é muito nobre. Mas eu poucas vezes vejo de verdade a gente falar que, nossa, que inteligência com os ciclos impermanentes da vida. Que inteligência essa vida dos mistérios. Que inteligência essa fé no inseto, naquilo que a gente não controla. Como é inteligente ter essa fé pelo inseto. A gente geralmente está encontrando nobreza na inteligência de raciocínio lógico, de capacidade muito rápida de pensar e agir, né? E a inteligência da pausa? E a inteligência do escuro, da morte? Poucas vezes a gente ouve falar, e até por nós mesmos, né? Então, hoje, na perspectiva do corpo selvagem, eu vou trazer que a criação, ela emerge na sensação, no impulso, num ritmo, nesse desejo, né? E principalmente nessa curiosidade que a gente tem através desses movimentos, na relação que a gente tem com o ambiente. Então, sendo assim, eh, eu sinto que se viemos manifestar a nossa vida criativa e sabemos que essa alma quer manifestar essa vida criativa, nós estamos indo na contramão em não reconhecer e abrir espaços de manifestação dessa inteligência. Então, quando eu digo que a criação não é mental, é porque essa força criativa, ela nasce quando a gente tem a capacidade de sentir. Quanto mais sentimos de verdade, mais criamos com verdade. Essa capacidade que a gente tem de dançar pela impermanência da vida. Essa dança que a gente afeta e é afetado, e a gente sabe disso. A gente sabe que a gente afeta e a gente sabe que a gente é afetado. Essa inteligência que sai desse controle, não posso afetar nada e não posso ser afetada, tenho que me blindar, né? Umbigo tapado. E esse lugar de quem cria é esse lugar de quem dança no caos também. E a gente entende o porquê que talvez há esse medo, né? Porque sentir nos dias de hoje se parece ser muito perigoso, né? São muitas distrações, muitos ruídos, muitas informações, muitas uma dopamina barata, né? E aí a gente vê que sentir parece que a gente está expondo uma ferida a céu aberto. E por mais que eu fale agora e você fala, nossa, mas não tem sentido. Sentir de verdade as expressões do corpo, igual a gente fez no sábado passado, com a imersão, né, das histórias recontadas, a gente começa a perceber que nós somos muito limitadas ainda pela maneira que a gente acha que é livre de sentir, né? Da maneira que a gente pode, que esse corpo pode, tem a capacidade de sentir e se expressar, de criar, né? Então, eu vou trazer algumas frases da Clarissa Pinkola, porque eu sinto que ela conversa bastante com esse tema, principalmente quando ela traz que a criatividade não é algo que produzimos, ela é um rio
que já corre dentro de nós. O problema não é a falta de água, o problema são as barragens, o excesso de controle, o medo, as expectativas, as formas prontas. Então, quando a gente dança no corpo selvagem, a gente não está dançando para criar o rio. A gente dança para remover os obstáculos, Jaya Ganesha, para que o fluxo volte a acontecer. E basicamente a gente vai perceber que o estado natural do ser humano, do nosso corpo, é criativo. E se tem algum recurso que pode ajudar a nossa criatividade a exercer o fluxo natural dela, é desobstruir os obstáculos. Então, tem a frase que fala: seja selvagem, é assim que se limpa o rio. Essa é uma frase da Clarissa também. Seja selvagem, é assim que se limpa o rio. Então, o selvagem aqui sendo aquilo que permanece vivo, autêntico e conectado aos ciclos naturais. Então, quando a gente fala, tô sem criatividade, nós podemos entender que, sim, criação em atividade. Eu tô sem colocar a minha criação no fluxo dos meus rios. Pois sem criação, nós nunca estamos. Senão a gente ia estar morto, né? E quanto mais a gente coloca essa criação sem atividade, sem o fluxo, nós vamos então detectar o diagnóstico de um corpo adoecido. Que é um corpo sem o fluxo vital desses rios, tendo a vida criativa, é um corpo que está adoecido. Faz sentido, minha gente? Bem simples para começar, né? Para a gente entender qual é, vai ser essa metáfora dos rios, que eu vou estar usando bastante, das águas. Então, esse rio, ele fica turvo quando acumulamos excessivas regras internas, censuras e adaptações. O selvagem, ele limpa o rio porque devolve movimento ao que estava estagnado, né? Novamente, essa imersão do sábado. Tenho esse compromisso, né, de ser a boa menina. Então aí a gente fica, né, guardando aquele negócio. Ai, tudo bem. E fica tudo ali, reprimidinho. Ai, tá, tá, tá. E aí, quando você vê tudo aquilo que está acumulado, congelado no seu corpo, por não poder expressar o ciclo completo daquela sensação, né? Que para quem vem na imersão, eu trouxe um pouco da percepção somática, que os animais selvagens, eles não geram muitos traumas no corpo. E não porque eles não vivem em ambientes que podem gerar trauma, porque eles vivem totalmente vulneráveis, ferida exposta, né? Eles sentem muito, sentem tudo, né? Se você vê um felino, ele tá sentindo tudo, ele tá descansando por completo, ele tá fúria por completo, tá cuidando das crias por completo. Então, não é sobre falta de sentir, não é sobre falta de um ambiente que propõe luta e fuga, descanso e abundância. Eles não geram traumas porque eles instintivamente o corpo tem uma sabedoria de completar o ciclo de expressão daquilo que foi vivenciado, de poder descarregar quando é preciso, de poder falar, se expressar quando é necessário. Então, depois de um animal ser caçado, por exemplo, tentar ser caçado, ele faz o que? Treme, às vezes faz assim com a boca, ele faz o que tem que ser feito. Mas a gente o que faz? Opa, quando chega esse momento, congela. Pois a gente não tornou hábil o nosso corpo selvagem na sociedade de hoje. Não o tornou amigo, né? Essa amiga que é a nossa, essa corpícia, para falar, ei, vem aqui. O que que você precisa fazer nesse momento para que eu não congele essa sensação no meu corpo, esse desconforto no meu corpo? E nós temos essa inteligência, essa tecnologia ancestral de tremores espontâneos, respirações profundas, impulsos naturais, expressões emocionais autênticas, né? E esses movimentos não planejados. E tudo isso
ela abre possibilidades de fluxo na nossa vida. Pois o que limpa o sistema desses rios não é o nosso controle. Agora tem que ser isso, agora tem que ser assim, agora tem que ser isso. É o fluxo. Seja selvagem, é assim que limpa o rio. Ah, então agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo. O que limpa o rio é o fluxo natural de expressão. Então, eu provoco hoje para que a gente possa olhar o nosso corpo como território dessa criação. Um terreiro mesmo, cheio de quadros, cheio de tinta, cheio de cadernos, cheio de lápis, de música não cantadas, de danças não dançadas, de vozes não faladas. Existe um arsenal infinito dentro de cada uma de nós. Mas então, por que que a gente acessa tudo isso de forma limitada? Vamos observar a grande escola aqui, selvagem, que é a floresta, que é a natureza por si só, para compreendermos um pouquinho, porque nós somos natureza, então se a gente aprende com ela, a gente aprende um pouquinho de nós. Quando a gente observa uma árvore crescendo, um rio mudando a sua direção, uma criança brincando, a gente percebe que a criação, ela não segue um plano rígido. A árvore, ela não fala assim, só vou crescer se tiver essa condição aqui. A água só fala, só vou fluir se não tiver nenhuma pedra no meu caminho. Ela se adapta. Tem pedra, ó, a raiz aqui, ó, tem uma pedrinha aqui, ó, né? Tem uma árvore crescendo aqui, ó, se enrola. Tem um negócio ali pegando, vai. Isso tudo é o quê? Improvisação. Criatividade. Criação e atividade dentro de um ambiente que não é controlável, porque a vida não é controlável. A vida é pura impermanência. Então, se a gente está buscando lugares prontos para que a gente possa começar a criar, quando eu tiver uma casa lá na Conchinchina, com teto de girassol, eu começo a criar de verdade. Quando eu tiver, não tiver mais, brigado com aquela minha amiga, aí eu começo a criar melhor. Quando eu tiver a roupa tal, é assim que eu começo a criar melhor. Quem nunca, né? Quem nunca? Só quando tiver alguma coisa a gente consegue. Então, se a gente percebe essa natureza, ela está criando sempre com o que está sendo manifestado dentro e fora. E ela sabe que ela não sabe, mas ela tem fé e ela confia. Porque o que é para ser é. Então ela responde, o que encontra, ela vai improvisando, ela se adapta, ela movimenta, ela experiencia. E o nosso corpo é assim também. A cada instante que ele recebe milhares de informações do nosso ambiente, interno e externo, tipo a temperatura. Perceba a temperatura agora. Tem gente que está em outro país, está quente pra caramba. Tem gente que está aqui no Brasil, está mais frio. Cada corpo agora está sentindo de um jeito. Você percebe que no verão você está de outro jeito, minha filha. O seu corpo está respondendo. Friozinho é de um jeito, tudo é cíclico. E o corpo vai responder à gravidade, tá te colocando agora assim, ó, pá, tá sem, tá invisível, mas tem uma gravidade aqui acontecendo. Tem cheiro. Aqui tem o cheiro desse incenso, tem cheiro do perfume, tem cheiros, tem memórias. Tem memórias coexistindo agora, fazendo quem eu sou, quem eu fui, o que aconteceu comigo desde que eu acordei hoje. Texturas, a textura da sua roupa, né? Emoções.
Tudo isso são recursos de sentidos, recursos para sentir. E quem sente com verdade e presença, cria com verdade e com presença. E o nosso corpo ele está constantemente criando respostas. Então, eu digo que a vida é um processo criativo acontecendo dentro de nós. E o que eu trago aqui como esse rio, como essas curvas de rio, cheio de plástico, às vezes, que a gente interrompe o processo quando a gente quer controlar isso. A gente aprendeu a desconfiar do processo selvagem, desconfiar do que é orgânico, do que é natural, da impermanência. Então a gente vai colocando prisão e essas prisões, elas têm o formato das possibilidades conhecidas. Ou seja, eu só acredito nessas possibilidades, porque elas são conhecidas. Dá o pé ali na onde não tem o chão. Não, não, não. Só aqui. Só aqui é onde tem conhecido, né? Então a gente vai também fazendo o quê? Controlando a nossa forma, o nosso imaginário, né? A gente não expande esse imaginário. Lembra que o nosso sistema nervoso, ele está sempre buscando sobreviver. Nosso cérebro, ele vai buscar essa segurança também, ele prefere o que é familiar. Mas o corpo é ousado, ele é selvagem. Se a gente dá espaço para esse corpo selvagem, mostrar para a gente começa a entender onde são esses mesmos caminhos, essas mesmas posturas, essas mesmas narrativas, as mesmas formas de viver, e quem cria a mesma coisa tem sempre a mesma coisa. Se você pensa sempre da mesma forma, você vai ficar vivendo essa vida da mesma perspectiva, da mesma possibilidade. Eu só tenho isso aqui de possibilidade. Então, essas são as formas que eu aprendi. Tem uma provocação que eu até falo, sonhe alto, porque mesmo que a gente sonhar alto, ainda vai ser limitado perto de tantas estruturas patriarcais nos nossos ombros. Então é preciso ser usado o suficiente para sonhar mais alto, para que a gente possa sair um pouco, sabe? Abrir um pouco desse espaço. Abrir um pouco, né, desse espaço interno de autenticidade. Sentar no seu trono, né, dessa autenticidade. Então, o convite da criatividade é sempre abrir esses espaços internos, como a natureza faz. Criar não é necessariamente a gente adicionar algo à nossa vida. Às vezes, criar pode ser também abrir esse espaço, né? Que algumas falaram disso já no começo, abrir esse espaço que você encontra mais possibilidades. E como eu posso abrir esse espaço de mais possibilidades, sendo que eu sei que minha mente vai construindo segurança, que ela quer uma segurança, que ela quer as mesmas possibilidades? Eu vou me convidando a fazer algo diferente. Então, eu respiro, mas pode ser mais simples do que a gente imagina. Respirar mais profundamente, para acessar um espaço para além daquela respiração curta que a gente está acostumada. Faz nesse momento uma respiração mais profunda do que você está acostumado, se fizer sentido. Hum. Abrir esses espaços de novas possibilidades.
Abrir espaço também para emoções esquecidas, abrir espaço para uma parte de nós que não teve, não está tendo autorização para existir. O corpo, ele guarda inúmeras possibilidades não vividas, né? Essas vozes que às vezes tem tantas possibilidades de se expressar, né? Nós temos tantos tons na voz, lê, lá, uá, bá, né? E a gente fica também limitado a essas expressões. Então, vozes que nunca foram usadas, olha só, é como se tivesse um arsenal de possibilidades e a gente fica limitado ao que é seguro ser dentro da normatividade social, né? E não estou falando para sair correndo, gritando no meio da rua. Mas a quem serve, né, a sua estrutura rígida, né? A que serve o apagamento da sua vida criativa? E por que você estaria fazendo isso contra si mesmo, né? Então, quando a gente amplia a nossa percepção corporal, a gente vai ampliar as possibilidades dessa existência, né? E quando a gente amplia essas possibilidades de existência, a gente vai ampliar as possibilidades de criação. Estava assistindo uma série esses dias e teve um momento que o ator falou assim: não faz sentido isso estar acontecendo comigo. E aí o detetive, né, bem símbolo do detetive, falou assim: você quer encontrar o porquê? Faça as perguntas que você mais tem medo de se fazer. Eu achei muito interessante essa fala dele, porque foi o desenrolar da série é realmente quando ele fez a pergunta, as perguntas que ele tinha medo de se fazer a si mesmo, como tipo, meu corpo sabe a verdade, mas eu tô com medo de perguntar, tô com medo de olhar para isso de fato, né? Então eu sinto que é um resumo dos trabalhos de limpar os nossos rios criativos, o de fazer perguntas que nos levem às sombras, aos entulhos, aos lixos na curva do rio, né? E talvez também criar a curiosidade e a sagacidade de quando a gente optar por fazer as perguntas e com ousadia para se apaixonar pela podridão. Talvez isso pode nos dar força, magia, para que a gente olhe por esses obstáculos de outras formas. Teve uma vez que eu estava ali numa meditação e tinha umas pedras do caminho, bem a carta de cigana, né? O caminho das pedras, muito firmes assim. E eu comecei a respirar e me apaixonar pelas pedras e elas viraram um isopor. E aí eu só soprei e elas abriram o caminho. Isso é vida criativa. É quando a gente não luta contra o fluxo, a gente cria outras possibilidades. Há quem diz que a gente está aqui, né? Tem um conto budista também que fala isso, que a gente está aqui para ver a mesma face de um mesmo objeto várias vezes por outros ângulos. Então, o mesmo objeto, uma vida eu encarno e vejo aqui de cima, outra vida eu encarno e vejo aqui na frente, outra vida eu encarno e vejo aqui embaixo. Então, só com mais perspectivas eu encontro as possibilidades de me ver inteira. É só com mais possibilidades criativas, espaços abertos que eu vou me conhecendo mais inteira e que eu posso então caminhar mais inteira. Uma vez que eu limpo o entulho e transformo ele em águas claras, essa integração foi, foi feita. Aquilo não retorna mais. Uma vez que eu passei pelo processo daquela face de sombra,
Para a integração, aquilo não retorna a ser separação. Então, todo simples movimento criativo é válido na teia da existência. Duas chaves eu queria trazer nessa provocação poética de hoje, mas antes disso, como estamos? Tá fazendo sentido aí? Dá uma soltadinha nesse corpo, vê por onde que tá escutando, por onde que tá sendo afetado e afetando. Dá uma bebida de água, solta. Uhum, que maravilha. Ótimo. A Mai trouxe, sinto que quanto mais abrimos espaço no corpo, abrimos espaços na vida. Ai, ai, ai. Ai, vamos lá, vamos lá. Então, duas chaves que eu gostaria de trazer aqui nessa provocação, para que a gente possa sair com elas nas mãos hoje, é a imaginação e a curiosidade. Quando a coisa estiver desanimada por aí, perceba e chame essas duas chaves: imaginação e curiosidade. Se nós queremos que esse rio flua livremente, precisamos libertar nossa vida criativa. Deixa eu só pausar aqui, senão vai ficar chamando. Duas chaves: imaginação e curiosidade. Se a gente quer, né, que esse rio flua livremente, a gente precisa libertar a nossa vida criativa. E essas chaves talvez possam abrir uns caminhos. A gente já entendeu que aqui nessa provocação, o rio que a gente está falando representa essa força vital, nossa criação em atividade, nossa criatividade. E aqui também, quando eu falo da imaginação, eu não estou falando sobre fantasia ou escapismo. Olha só, esse mundo também, minha gente, esse mundo da sociedade, né, na normose, foi falando assim: ai, imagina muito, imaginação fértil, né? Fantasia muito, vive no mundo da carochinha. Mas quando a gente compreende essa ciclicidade, a gente traz a imaginação não como um escape, não como essa forma de fantasia, e sim como uma função da nossa psique que nos permite acessar possibilidades ainda não vividas. Uma profunda função da nossa psique que nos permite acessar possibilidades ainda não vividas. Vamos usar um exemplo aqui? Quantas vezes a gente precisou levar, a gente tem uma informação, a gente precisa decidir através do nosso livre-arbítrio, e a gente leva essa decisão ao nosso campo criativo, ao campo escuro, como se fosse um útero. E a gente fala: tenho essas possibilidades, tem mais possibilidades, e você irriga o seu imaginário. Porque se você imagina que você pode ter alguma coisa, aquilo não aconteceu, aquilo não é um pensamento do controle. Quando você tem essa habilidade de imaginar, você tem a oportunidade de criar algo que não está ainda sendo vivido. E é só através dessa imaginação que a gente pode trazer irrigação de possibilidades. E a Lu falou, as lunáticas, que amam visitar o mundo da lua, sim, né? Esse mundo da grande mãe, da grande abuela, que nos traz a possibilidade cíclica de uma noite ser lua nova, de uma noite ser lua cheia.
Então, olha só que interessante. Quando a gente vê uma criança que está vivendo a vida, né? Tô vendo a Maia agora com 9 meses, gente, é muito engraçado mesmo. Ela tá muito curiosa. A fonte criativa dela tá assim acesa, a força vital, a Kundalini dela tá acesa. Você percebe que ela não está controlando, é uma força de impulso da vida, ela existe em nós e ela é maior que nós. Ela impulsiona a gente para o próximo obstáculo. Se você coloca a Maia num ambiente onde você detecta qual é o maior obstáculo ali que ela não enfrentou e você coloca ela no chão, ela vai direto naquele lugar. Porque o corpo selvagem dela sabe qual é o próximo passo. Ela não tá buscando o lugar mais confortável. Ai, vou ficar aqui na naninha. Ela tá ativa. Ela quer ir pro próximo passo, pro mais desafiador, para aquilo que tá ali, né? Essa é a personalidade do rio dela, o rio da fonte criativa. Força vital, energia cíclica e escolhas de imaginar algo novo. Então, quando ela vê que algo novo pode acontecer, ela vai direto para lá. E aí a gente percebe que a criança ainda não foi afetada tanto pelas normas sociais. Então, ela pode nos trazer um substrato muito importante, uma visão muito importante do que de fato acontece dentro de nós. E como que a gente enrijeceu isso, como a gente aprisionou isso. Ela tá criando com o meio. Ela tá sentindo, afetando e sendo afetada. E isso é delicioso. E sabe o que ela mais tem? Curiosidade. E isso acende ela todos os dias. Eu vejo que ela acorda e o que move ela é a curiosidade por ver que a vida tem muitas coisas novas que ainda ela não sabe. E talvez a gente perca essa curiosidade achando que a gente sabe de tudo. Que agora no mundo adulto a gente vê que é óbvio, é isso que é e não tem mais nada para conhecer. Olha que pequeno, olha que pensamento mais limitado. E que só outro país, outra viagem pode nos proporcionar algo novo. Também, mas é uma ilusão. Nesse momento, dentro de você, existem coisas que nunca foram tocadas, que nunca foram sentidas, que nunca foram expressadas. Não está curioso? Essa curiosidade de conhecer a pessoa que a gente mais veio conhecer na Terra, a mais interessante, que é você mesma. Quais habilidades você pode ter que não foram ainda ativadas, né? Não foram ainda experienciadas? Quais são as inúmeras forças que podem te mover e quais são as realidades mesmo que você pode imaginar e você pode tecer nessa teia? E não é interessante saber que a gente não controla, mesmo que a gente imagine, não vai ser como a gente imaginou. Hum. E talvez essa seja a maior provocação da vida. Não vai ser nunca como a gente imaginou. Pode ser muito melhor, pode ser muito pior. Mas se a gente vai com essa fé de que o que tiver que ser, a gente tem recurso para criar, Oi, o sabe? celular tá ali. Para criar, a gente segue, a gente dança. Eu falo que a dança do corpo selvagem são para dançarinas que estão a fim de dançar nos mistérios. Que quando chega a melhor oportunidade, tá lá, mas quando chegar a pior, também vai estar lá. Sabe? E aí, minha gente, é que a vida criativa não para. É aí que a força criativa não para. Porque você não precisa de um ambiente certo para ela existir. Você sabe que no pior e no melhor, você vai estar lá. Que ousadia, né? Que revolução? Será?
Então, quando a nossa vida imaginativa ela é reprimida, a gente começa a repetir padrões conhecidos, né? E quando a gente liberta essa imaginação, essa vida imaginativa, novas formas de existir podem emergir. Aqui no Corpo Selvagem, né, atendendo mulheres há mais de uma década, eu vejo que a gente, quando a gente perde o contato com a imaginação corporal, a gente repete movimento conhecido. Então, tipo, esse é o movimento que me deixa mais segura, mais agradável para mim mesma, mais confortável. Então, eu fico repetindo esse movimento. E quando eu me autorizo a ter espaços mais criativos, mais imaginativos, a reencantar o meu imaginário, como diria Krenak, nós encontramos novos repertórios e recuperamos essa imaginação. O corpo ele volta a ser um território de descoberta e você volta a ser curiosa, ousada o suficiente para ser curiosa, e isso muda tudo. A vida criativa ela é feita de paradoxos divinos, né? Então, uma característica fundamental dos processos criativos é que a gente começa a perceber nessa provocação que eles não obedecem uma lógica linear. A criação é cíclica. Ela tá nesse lugar de saber e não saber, ela tá no agir, ela tá no esperar, ela tá no controlar, ela tá no soltar, ela tá no buscar e se perder, e ela é a perfeita união alquímica desses pêndulos. Quando você vai pela mente, a mente vai, ela costuma te colocar para entender respostas claras, de segurança, né? O ego, então, nem se fala, é nosso amigo, quer nos proteger. Mas se a gente coloca ele ali, né, no controle, na liderança, a gente vai estar sempre no lugar limitado pelas nossas possibilidades e percepções. A criação já não, ela é ousada, é aquela prima que viajou o mundo, voltou e falou: é possível. A criação é aquela que você pode deitar, tomar um chazinho, você vai conhecer aquela véia que sabe da vida, que sabe o ciclo, que sabe de tudo, e você fala: Bora, bora que eu quero escutar essa senhora aí, que sabe de tudo, que tem o escuro dentro de si, assim como a grande luz, né? Então, essa criação, ela é frequentemente é, movida pela capacidade de permanecer na incerteza. Ai, 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 ai. Não, tem que estar afim, né, minha gente? Mas aí o negócio é o seguinte: ou a gente está afim de dançar o caos pela verdade, ou a gente está afim de ficar pequena pela mentira. E aí eu já fiz as minhas escolhas e faço o convite, né? Porque se a gente entende que a criação, ela é, né, frequentemente, ela nasce da capacidade de permanecer na incerteza. Muitas coisas são convidadas a se transformar nessa frase, nessa provocação. O corpo ele não cria porque sabe para onde vai. As artistas agora vão entender muito, né? Porque muitas vezes o corpo ele cria justamente porque aceita não saber. Se você já realizou um sonho nessa vida, você sabe disso. Teve muitos momentos que você teve que abrir mão de ter certezas concretas. E nessa ousadia você viu o extraordinário, né? Então é como pintar um quadro. Que a gente começa, a gente tem uma ideia, às vezes a gente tem um esqueleto, às vezes a gente nem tem. Às vezes eu começo a pintar um quadro, eu nem tenho ideia do que vai sair. E no caminho eu encontro ele.
No caminho ele vai existindo. No final, então, o que aparece eu nem imaginava, nem no caminho eu tinha imaginado aquilo. Você começa um texto, você tem uma ideia do que você vai escrever, e de repente começa a surgir um negócio, uma vida ali que você fala, gente, é tudo isso dentro de mim. Tinha esse negócio aqui dentro de mim, e só pelo fato de eu escrever que está surgindo aquilo. Se você não começasse a escrever, você nem ia saber que aquilo existia. Então você não coloca no mundo algo que você sabe que existe, gente. Você não cria sabendo algo que o que vai surgir. Então, a gente tem aí uma frase que pode libertar muitas artistas aqui hoje, que é: começamos o processo antes de estarmos prontos. Vamos nos autorizar, então, agora, com essa sabedoria, de começar o processo antes de estarmos de fato prontos, porque a gente já percebeu que ele nasce no caminho e que ele se forma depois, né? Então tem essa crença de esperar estar totalmente preparada, né? Isso é uma estratégia do medo. Quando você estiver preparado, nós começa, porque senão você vai fracassar. Senão vai tudo feio. Não vai dar certo. Vai se perder no caminho. Quem nunca, né? Hum. Lê vocês um pouquinho. A Isa disse: Cá, olha que lindo. Estava escrevendo aqui na Mandala Lunar e aparece o seguinte texto: Fiz de mim um jardim com lindas e improváveis combinações. Folhas secas se entrelaçavam ao que nascia vigorosamente. Colecionei em mim cheiros que memorizei com apreço, pelos espaços em que pisei com a presença de meu corpo e espíritos inteiros. E para me ver como ser pulsante e pertencente a essa terra que é minha, dei-me o presente de recomeçar com uma nova pele todos os dias. Visto-me de mim e me torno ser mais rico da minha própria vida. Que lindo, Isa. Grata por compartilhar. A Lívia disse: a provocação de hoje está muito linda, que bom. Ai, ai, que delícia. Dançar o caos pela verdade. Dançar o caos pela verdade ou XXX. Que seria isso? Será que eu não peguei? Dançar. Ah, uhum. Dançar o caos pela verdade. Ou. Ah, tá. Entendi. Para eu repetir, né? Então a gente pode. Deixa eu captar aqui na mente, né? Porque veio da. Quer dizer, captar aqui, né? Da mente não veio. Rebolar aqui. Então eu falei: dançar o caos pela verdade ou se limitar pela sua própria mentira, né? Ou viver limitado pela mentira de querer agradar. E aí eu sinto que a provocação é agradar a quem, minha gente? Tá todo mundo vivendo o caos, entendeu? Um dia nós vai morrer, pode ser hoje, pode ser amanhã. A que serve essa mentira? A que serve sabe, esse medo? A que serve? E eu gostaria mesmo de provocar a gente nisso. Porque às vezes a gente coloca pedras tão pesadas sobre os nossos ombros que numas provocações a gente torna isopor e assopra. Assim, tem muita coisa pesando que não tem esse peso. E a gente encontra imaginação, se a gente reencanta o imaginário, a gente abre possibilidade para que elas se dissipem. A Lívia falou que a Karina pergunta quem nunca, e eu respondo quem sempre. Ai. E a Ana disse, porque as expressões criativas vêm do inconsciente, não é o ego que está no comando, isso é a base da arte terapia. Que lindo, Ana. Faz muito sentido, né? Esse inconsciente coletivo como esse grande útero escuro, né? Que eu provoquei aqui dessa grande mãe. E a Olivia trouxe permanecer na incerteza, permanecer no desconforto. Eu amo essa parte da respiração consciente que envolve as retenções de ar. Sim.
Isso nos processos de respiração, né, tem muito essas provocações, né, minha irmã? Por isso que talvez a gente sai super criativa. Porque a gente encontra lugares novos a partir dos inputs, né, de respiração, assim. Então, gente, eu estava dizendo aqui pra gente, né, que esperar tá tudo pronto é totalmente preparado é uma estratégia do medo. Então a criação, ela exige atravessar um território desconhecido. Ao invés da gente querer criar, forçar uma criação chegar, por que que a gente não utiliza a nossa mente para nos ensinar a escutar o corpo? E o corpo, então, nos ensina como ele atravessa territórios desconhecidos, principalmente o nosso corpo selvagem, que é vinculado com esse sistema intuitivo, instintivo, é vinculado com a terra, recebe informações a todo momento de sabedoria com essa terra. Então, se você pensa que seus recursos são limitados, hoje eu digo que não, eles são ilimitados. Igual 5G. Só que aqui, né, o que a gente fala sobre inteligência, né, sempre digo isso, a gente tá tão aí, nossa, inteligência artificial, olha a inteligência natural, minha gente, sabe? A gente não consegue nem discernir o tamanho disso. Um bebê, ele aprende a andar antes de dominar o seu próprio equilíbrio. Uma artista, ela cria antes de ter certeza sobre a própria arte. O corpo, então, ele experimenta antes de compreender. Nós primeiro sentimos e depois a gente organiza o sentido. A criação não é mental. Nós primeiro sentimos e depois nós organizamos o sentido, e não o contrário. E é por isso que às vezes a gente se perde numa narrativa de quem nós somos pela estrutura limitada que a mente tem em narrar os acontecimentos. Hoje a ciência já mostra que a mente narra assim 20% do que de fato aconteceu. Não é um vídeo gravado perfeito. Quem tem essa memória é o corpo. E é por isso que hoje a gente está escutando o corpo ou criando cremosidade para escutar e expressar mais esse corpo selvagem. Então, pratique, se fizer sentido, ouvir sua intenção, sua voz interior, porque é essa intuição que é uma forma de conhecimento. É uma inteligência complementar ao nosso raciocínio, à nossa razão, e ela não é uma oposição. Não é porque você é mais intuitiva que você vai matar a razão. E não é porque você gosta de utilizar o seu raciocínio que você vai matar a sua intuição. Elas estão em conjuntos, e quando você complementa aquilo, aquilo vira uma força de uma união. E a intuição, ela se manifesta primeiramente, frequentemente através do corpo. E como você pode entender cada vez mais ela, e criar esse, essa relação? Através de compreender e escutar arrepios, expansão, contração, calor, curiosidade. Eu falo assim para você, vamos fazer tal coisa hoje? Seu corpo abre ou seu corpo fecha. E não é porque fecha que ele não quer. Olha só. E não é porque expande que ele quer. Eu falo do corpo selvagem, da gente aguzar o farejo, porque não é simples, não é igual o mental falar, se expande aqui quer, se contrai que não quer. Sim é sim, não é não. Às vezes o seu não é porque não quer, é porque não se sente seguro ainda com aquela possibilidade. Às vezes você fala, nossa, eu queria tanto ir fazer essa viagem, mas eu sinto o meu corpo assim. Não é porque o seu corpo não quer ir, ele ainda não encontrou recursos para se sentir seguro. Para sentir que ele pode expressar, ele pode se sentir, sabe, igual aquela criança que começa energeticamente não ver segurança no lar, sabe que ela vai chorar, talvez ninguém vai atender por conta da experiência.
E ela vai se sentindo cada vez mais amedrontada no ambiente, cada vez mais com medo. Porque qual é o adulto aqui que eu sinto capaz de sustentar esse lugar de vulnerabilidade, de sentir demais essa vida? E o compromisso aqui nessa provocação é compreender que você já tem os recursos suficientes para você cuidar dessa criança, de você automaternar e autopaternar essa criança, de você olhar essa adolescente, de você olhar todas essas faces que vão vir e de dar substrato para que o corpo selvagem ensine essa ciclicidade da terra com paixão e não com amedrontamento, como fomos ensinadas. Sangrar é sujo, sentir prazer é sujo, rebolar é sujo, se reconhecer, fala demais está se achando, fala de menos é muito tímida, imagina demais é muita fantasia, imagina de menos muito travada. Então a gente vai entendendo que qualquer lugar que a gente for encontrar vai ter narrativas de bênçãos e desafios, de lugares que aprovam e desaprovam. Então, já que já é assim, aqui serve, aqui serve os seus impulsos, aqui serve as suas escolhas. Aqui está a serviço o que você cria para o mundo. E isso vai discernir aonde você vai chegar. Tem uma frase que fala: saiba onde está o seu coração agora e você saberá o que viverá no futuro. Então, quando eu digo que a criação não é mental nessa provocação de hoje, é porque talvez a criação não comece quando temos uma ideia, mas sim quando percebemos uma sensação e decidimos, de fato, escutá-la. Quando vemos um momento de desafio na nossa frente e decidimos imaginar pelas melhores vias existentes a possibilidade de criar uma vida mais digna para nós, para os outros e para a Terra. Quando encontramos recursos de ampliar espaços internos, encontramos a nossa alma querendo se manifestar, se realizar. E encontramos também a possibilidade de hoje, aqui agora, com o que temos, encontrar espaços de mais discernimento para encontrar clareza e alinhamento no nosso caminho. A psique, ela tem seus próprios ciclos de criar e incubar. E não importa em que momento da vida que você esteja, se ele está super otimista ou se ele está super cavernoso, a sua vida criativa ela está à disposição. Nessa cultura moderna, a gente valorizou apenas a produtividade, a produção. E a natureza hoje ela vem e fala para a gente, né? Nós somos abundantes e prósperas porque funcionamos em ciclos. Expansão e recolhimento, movimento e pausa, ação e pausa. A criatividade, ela também segue esse padrão, porque se ela é da criação, se ela é uma fonte natural, ela segue as leis naturais da vida. Na gestação, na arte, na transformação pessoal, existe um período subterrâneo em que algo está sendo criado sem ainda poder ser visto. E não é porque não chegou na superfície que você não está criando. Eu provoco dizendo que a criação ela não é uma fábrica que produz ideias. Ela é um organismo vivo. Ela está respirando, ela está contraindo com a gente, ela está expandindo, ela está silenciando, ela está florescendo e ela está morrendo.
E assim, eu penso que talvez o nosso trabalho não seja fabricar essa criação, e sim criar condições para que ela aconteça através de nós. Seja selvagem, é assim que se limpa o rio. Seja selvagem, é assim que desobstrui essas pedras do caminho. Então, venho com uma provocação de Clarice, para a gente já ir chegando para o final. Eu acho que vai pegar muitas de nós, talvez todas, que ela fala, tirando os barulhinhos aqui pra gente também, que ela fala: vi mulheres insistirem em limpar toda a casa antes de poderem sentar para escrever. E você sabe, há uma coisa curiosa sobre a limpeza da casa. Ela nunca termina. Que maneira perfeita de parar uma mulher. E ela continua. Uma mulher deve ter cuidado para não permitir que o excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade roube seus necessários descansos criativos, improvisações e êxtases. Ela simplesmente precisa dizer não para metade das coisas que acredita que deveria estar fazendo. A arte não foi feita para ser criada apenas em momentos roubados. Uma respiração para essa sereia digna que é Clarissa. Que isso, hein? Essa é sereia. Eita, nós. Essa mergulha lá embaixo mesmo. Hum. Então a gente sabe, né, gente, que aqui a Clarice ela só não tá falando só de faxina, mas para mim faz muito sentido, porque minha filha aqui a faxina com o bebê nunca acaba. Se eu for esperar isso para criar, não cria nada, nada mesmo. Então a faxina também aqui é um símbolo de tudo aquilo que a gente usa para adiar a nossa vida criativa. Então pode ser assim, ai, eu faço isso, mas antes eu preciso organizar a casa, responder todas aquelas mensagens, estudar mais um pouco. Eu não posso colocar essa criação, eu preciso estudar mais um curso, talvez fazer mais um curso, esperar o momento ideal, cuidar de todo mundo. Ai, meu Deus, eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo. Depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, né? E a nossa vida criativa vai fazendo. Isso tudo é curva de rio, né? São esses negócios que a gente coloca é, como empecilhos. E assim, né? Eu acho que de longe a Clarissa não queria falar pra gente criar na bagunça, mas vamos conver que a armadilha está nessas tarefas que nunca acabam. Sempre existe mais uma coisa para resolver. De fato, sempre vai existir. A vida é contínua, diversa. Sempre tem mais uma obrigação, mais uma demanda. Por isso, a sagrada criação fica sendo empurrada para depois. E esse depois pode durar anos, minha gente. Então, essa provocação ela nos convida a refletir profundo, porque muitas vezes não é falta de criatividade que impede a criação. Não é essa coisa de tipo, ai, tô sem ideia, tô sem criatividade. É o excesso de controle, de pressão sobre os nossos próprios ombros. É a crença de que primeiro precisamos colocar tudo em ordem para então criar. E a vida criativa, ela não nasce dessa ordem absoluta, ela nasce do encontro com o vivo, com a diversidade de possibilidades. Ela nasce no caminho, na transição. Ela acontece no que está acontecendo, entendeu? Ela, eu diria, e até escrevi aqui que ela nasce quando está acontecendo a bagunça do alinhamento. E existe uma parte de nós que acredita, né? Quando eu terminar tudo, eu vou dançar. Quando eu resolver tudo, eu vou criar. Quando eu estiver pronta, eu começo. Mas é isso, a faxina nunca acaba, minha gente. A lista nunca acaba. E talvez criar seja justamente interromper isso. Talvez criar seja aceitar que a vida está inacabada.
e ainda assim você mover-se com isso. Esse corpo vivo, ele não vai esperar a perfeição para se mover. A respiração sua não espera, ela está acontecendo agora. O coração seu não espera. A natureza inteira está criando agora, em fluxo criativo, e ela não está esperando um humano acordar da sua ideia mirabolante de progresso. A criação também não. Os rios não estão esperando. E essa vida criativa está acontecendo na impermanência, na imperfeição da vida. Se não, gente, imagina só, hoje o rio acordou e falou: olha só o que estão fazendo comigo. Estão jogando esse bando aí de plástico. Eu vou parar de fluir. Eu vou parar de fluir? Vou parar de fluir. Bom, passarinho vai vir beber água? O passarinho pode. Ele tá cantando bem. A onça não. Matou lá o viadinho hoje, não vai poder. A onça não bebe a minha água. Não bebe. Sabe? Olha só o rio. Ele é abundante, fluido e ele serve a todos, principalmente a ele mesmo. Você quer saber como você manifesta a sua alma? Que a única coisa que nós veio fazer nessa terra, gente, é manifestar nossa alma. Nós tá enrolado nos arames, farpado. Nós tá. É muito arame farpado. É, essa força, ela é igual um rio. Tem obstáculo? Ela flui. A vida criativa não para. Onde está o trauma? Onde está o adoecimento? Onde está todos esses sofrimentos, né? O sofrimento existe, o sofrimento tem uma causa, a causa é removível, né? Isso são as leis aí do budismo, e quando você vai para a roda da vida, que também representa a roda dos ciganos, é a roda da libertação humana do samsara, a libertação humana do teatro do sofrimento. E a gente vai falar sobre quê? Sobre vida criativa, fluxo, movimento selvagem, conexão com os ciclos da Terra, ritos de passagem, ritos de manifestação da nossa impermanência. Reconhecer e dar vazão e repertório para o corpo, para a mente estar a servir dos ciclos da Terra. E assim a gente vai cada vez mais tendo a oportunidade de conhecer a nossa alma e manifestá-la nesse fluxo das águas desse rio abundante. Teimo a dizer e provoco que nossa prosperidade está nisso. Se você quer conhecer a sua maior prosperidade nessa terra, ela está nisso. Ela está nesse tema, ela está nesse enredo. Ela está nisso. A terra auxilia quem auxilia ela. Ela está sempre entregando abundância para quem reconhece a sua abundância. Afinal, a gente só vive o que a gente reconhece e a gente só cria a partir do que a gente reconhece, lembra? Então, se a gente não reconhece a abundância da terra, desculpa, a gente não vai estar criando abundância. Se a gente cria a partir da mente limitada, produtiva, do imaginário coletivo, capital, né, do capitalismo aí, patriarcal, que a gente cria por produtividade com o método da felicidade em uma caixa de receita de bolo de um, dois, três, quatro, isso está fadado a um grande fracasso e sofrimento, porque não faz parte da lei natural da existência, que fazemos parte. Logo, isso é uma grande ilusão, e uma hora ou outra as ilusões se dissipam. E a hora que o caos chega e que a vida mostra exatamente que a dança é feita de ruínas e belezas, a hora que as ruínas chegam, quero ver quem fica de pé para dançar essa dança. E é aí exatamente onde todo mundo cai. E é exatamente nesse lugar onde a gente fala: eita, eita, e agora? Não tem fio para segurar. Não tem, aqui ó, não tem onde seguro. Quem fica? Quem fica quando tudo se vai? Quem fica quando tudo se vai?
Deixo para vocês responderem a provocação. Então, agora teve denúncia, né? Teve muita denúncia. Eu senti só denúncia, assim, ó. Tá, 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 tá. Denúncia, denúncia, denúncia. Só corpo assim. Uh, desconfortável, né? E aonde tem desconforto, tem denúncia. Hum. Eu digo que a criação raramente surge quando a gente procura controlar ela. Ela costuma surgir quando aprendemos a escutar o nosso corpo, aprendemos a fazer a leitura e então a permissão desse corpo instintivo emergir na sua expressão. Eu vou provocar dizendo que talvez a criação ela não seja inventar algo novo. Talvez ela seja hoje para a gente encontrar esses filhos perdidos. As partes de nós que ficaram para trás, os movimentos interrompidos, as vozes silenciadas, os desejos esquecidos, os sonhos que nós abandonamos para sobreviver. O nosso rio talvez já sabe que fluxo ele tem, ele já sabe fluir. Talvez não seja ensinar ele a fluir, talvez seja ajudá-lo a não colocar mais destroços e lixos nele, a não ter, não colocar mais obstáculos. E se esses obstáculos existem, a dar recursos suficientes para que eles sejam dissolvidos. Talvez criar seja escutar esse choro de partes perdidas dentro de nós e ter coragem de ouvir e unir essas águas a esses rios novamente. Que existem partes que ficam chorando, chorando, chorando nesse mundo de dentro, nesse mar sem fim, e que esse choro é a água que pode somar nesse rio. Então, talvez essas partes só queiram voltar para o rio. Tudo que não está no amor o procura. Hoje eu convoco aqui e agora a nossa vida criativa. E que ela possa vir não como esse ato mental, mas como um processo natural e autêntico dentro dessa recuperação daquilo que o corpo e a alma já sabem, mas que de algum jeito foi esquecido ou abandonado no caminho. E eu sinto muito. Eu sinto muito por mim, eu sinto muito por todas nós. Eu sinto muito, né, por todos os seres, pois eu sinto que quando a gente não tá na nossa vida criativa, a gente deixa de somar essa teia da existência em nosso potencial, com amor, com gentileza. Deixamos de somar a nós mesmos com amor e gentileza, com a ferocidade saudável e autêntica. Deixamos de colocar nesse mundo artes e criações ousadas suficientes para despertar mais rios criativos ou comunicar as almas existentes. Eu comecei dizendo essa frase e termino dizendo que tenho por mim que todo corpo que está aqui para viver uma vida criativa. E que essa vida criativa é sustentada pela combustão de nossa libido, um fluxo vital como rios, uma vida que cria junto com a impermanência, somando de belezas sem fim para a teia da existência. A criação não é mental.